o nosso propósito de oração de hoje terá como base a oração do Pai Nosso, ensinada pelo Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 9 até o versículo 13. E existem aqui alguns detalhes importantes que eu quero compartilhar com vocês e depois iremos orar com base nesses princípios que Jesus estabeleceu. Mas antes, se você ainda não é inscrito no meu canal, há um botão aí escrito inscreva-se ou inscrever-se. Você pode ativá-lo e depois ative o sino de notificações. Assim você participará comigo de todos os vídeos, ministrações, orações que o céu me revelar, que o céu manifestar o meu coração para que eu possa compartilhar com você e sua família. E assim seremos abençoados no nome de Jesus. Eu não acredito em coincidência. Deus atraiu você para o meu canal. Então faça parte da nossa família que está crescendo, alcançando vidas e propagando o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ao texto sagrado. Mateus, capítulo 6, versículo 9 ao versículo 11. Está escrito assim: vocês devem orar desta forma: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos agora a 4 detalhes importantes nessa oração. Primeiro, reconhecimento. Do versículo 9 ao versículo 11, nós vemos a seguinte declaração: Pai nosso que estás nos céus. Isso significa o quê? Que devemos reconhecê-lo como Pai. Você não chega diante de um Deus estranho, você chega diante de um Pai. Porque se o Antigo Testamento, ele revelou um Deus, o Novo Testamento, através de Jesus, nos revelou o Pai. Por isso, podemos chegar diante de Deus e chamá-lo de Pai. E é o Pai nosso, não é exclusivo. Ele é de todos, se manifesta em todos, quer operar na vida de todos e quer cuidar de todos e principalmente salvar a todos. Ele não faz acepção de pessoas. Nós é que muitas vezes excluímos o Senhor da nossa vida. Então, o primeiro detalhe importante aqui é que ele é Pai. Segundo, nós vamos ver ainda dentro desse reconhecimento, nós vamos aqui falar também sobre santificado seja o teu nome. Santificar significa separar. Ele é separado, ele é inigualável, ele é incomparável. Então precisamos santificá-lo. Quando você vai a ele, entenda que ele é inigualável. É diferente de qualquer outra realidade que você já tenha vivido, em qualquer outra religião. Ele não é igual, ele não é mais um. Ele é santo, separado, inigualável e incomparável.
venha o teu reino. Isso significa o quê? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso expressa a soberania de Deus. Eu não vou a Deus, Pai, para que a minha vontade seja feita. Mas como Jesus, ele deixou aqui bem claro, venha o teu reino através de nós e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, há um reconhecimento da soberania de Deus. O próprio Senhor Jesus, ele orou, Pai, passe de mim este cálice, contudo que não seja feita a minha vontade, mas sim a tua soberana vontade. É importante que você entenda isso, porque muitas vezes queremos impor a nossa vontade, queremos impor o nosso querer, mas na oração do Pai Nosso, que é um padrão para nós de princípios eternos, na palavra, nós precisamos entender que a vontade dele é soberana. Quando a minha vontade se une à vontade de Deus, maravilha. Mas quando a minha vontade ela vai contra a vontade de Deus, eu aceito a soberana vontade dele, a soberania dele sobre a minha vida. E por fim aqui, nesse primeiro detalhe, nós vemos o seguinte, o pão nosso dá-nos hoje. Isso significa que o reconhecemos como nosso provedor. Ele é o seu, o meu e o nosso provedor. E essa provisão não é só material, essa provisão não é só de alimento, mas é de força, de inteligência, de inspiração. É tudo que você precisa. É o pão que vai te sustentar durante todo aquele dia. É a presença de Deus também. A presença de Deus é o pão que nos sustenta. A palavra de Deus, quando você medita nela, também é o pão. É a revelação de quem Deus é através da sua palavra. Então são princípios que nós precisamos trazer para a nossa vida no momento da oração. Eu falei sobre o primeiro detalhe e eu o dividi em 4 partes. Agora nós vamos ao segundo detalhe importante, que está no versículo 12. Está escrito assim, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Aqui é confissão de pecados. Aqui é pedido de perdão. Sem perdão ninguém chegará à salvação. E todos nós pecamos, todos nós precisamos nos arrepender, todos nós precisamos chegar diante de Deus e reconhecermos que somos falhos, pecadores, como o profeta Isaías, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Há uma confissão, há um reconhecimento de um pecado, de uma falha, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor tocou nos lábios de Isaías com Atenaz e ele foi purificado. Então, quando você reconhece seus pecados, quando você pede perdão pelos seus pecados, e ali você dá nome a cada um deles. Eu não sei, há pessoas que têm o pecado da inveja, têm o pecado da cobiça, o pecado do adultério, da mentira, da idolatria, da avareza. São vários pecados, e você chega diante de Deus e você coloca com sinceridade diante do Senhor. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, porque Ele é um Pai amoroso, soberano, misericordioso. Ele vai te perdoar se você, de coração, com sinceridade, pedir perdão e estiver arrependido e abandonar essa prática. Pode acreditar que o perdão chegará para você no nome de Jesus. Terceiro detalhe importante, a petição.
E uma sugestão também no versículo 13, na primeira parte, diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí é o momento que você pode pedir. Há pessoas que já entram na presença de Deus em oração pedindo. Não. Primeiro o reconheça. Há pessoas que elas já chegam diante de Deus em oração para pedir. E há muitos que dizem: eu oro o dia inteiro. Não, ela na verdade pede o dia inteiro. Então há uma ordem, há um princípio a ser seguido e a oração do Pai Nosso mostra isso para nós. Então aqui é o momento de pedir aquilo que você precisa. Coloque diante de Deus, peça a Ele para livrar você, para livrar seus familiares, para guardá-los. Peça ao Senhor aquilo que você necessita, porque Ele é um Pai e Ele também pode atender a sua petição. Essa terceira parte é muito importante. É quando você pede. Quem pede, recebe. Se você seguir os princípios da palavra, se a vontade de Deus estiver sendo respeitada, se o que você vai pedir não for contra a palavra de Deus ou contra os princípios eternos estabelecidos na palavra, Deus poderá atender você e Ele irá responder o seu pedido. E quarto detalhe importante para finalizarmos: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É o versículo 13, na última parte. Aí é o momento que você já o reconheceu como de fato ele é, você já também fez confissão de pecados, você já pediu a Deus aquilo que você precisa, seja na área familiar, seja nas finanças, na saúde ou em qualquer área, você já fez os seus pedidos. E agora? Agora é o momento de louvá-lo, é o momento de adorá-lo através da sua canção, através de um louvor, através das suas palavras. É a hora de você expressar a sua adoração a Deus. É o momento de agradecer também, porque pela fé você crê que já recebeu aquilo que pediu. Então é o momento de finalizar a oração, é um momento importante, porque a oração ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem que ter o fim. E você termina exaltando aquele que vive e reina para todo sempre, dando a ele a glória, a honra e todo louvor. Essa é uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou. E aqui em poucos minutos eu quis trazer esses pequenos detalhes que fazem a diferença e que nos ajudam no momento de orarmos ao nosso Pai, ao nosso Deus. Então a oração do Pai Nosso não é para ficar sendo repetida várias ou diversas vezes. É uma oração para ser entendida, estudada e através dela nós então iremos fazer as nossas orações a Deus, seguindo essa ordem, esse princípio que foi estabelecido pelo próprio Senhor Jesus. Então fique na paz, que Deus abençoe e ore sempre de acordo com a palavra de Deus. Um beijo no seu coração e até o próximo estudo, oração, ministração, palavra. Até o próximo propósito que Deus colocar no nosso coração. Deus abençoe.